igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém. Amém. Fazendo muito alegria. Nós estamos mais uma vez aqui nessa noite reunidos para glorificar e para adorarmos o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como diz a pastora Cristina, Deus tem andado nos incomodando muito nessa campanha, amém? Um dia Ele quer realmente fazer o sobrenatural, Ele quer mostrar os sinais. Aí não tem jeito, é só buscando Deus mesmo, orando, jejuando, para que Ele venha concretizar, para que Ele venha realizar aquilo que Ele quer fazer, amém? Amém. E Ele não quer fazer na minha vida, Ele quer fazer na vida dos irmãos. Amém? Porque minha vida já é um milagre, o fato de eu estar aqui já é um milagre. Amém? Mas Ele quer que vocês vivam o sobrenatural dele. Somos dois. Amém? Ele quer que nós vivemos o sobrenatural. E hoje nós vamos estar meditando uma palavra a qual Deus vai falar muito forte comigo. Amém? Da mesma maneira que Deus de cedo, onde eu falei, Senhor, hoje eu tenho que ministrar essa palavra porque é o segundo dia dessa campanha e o Senhor está me incomodando. Então Ele começou a falar comigo Deus às primeiras horas da manhã. Ainda inclusive fazer de baixinho, sempre assim baixinho, o negócio vai ser forte, não foi? Assim baixinho o negócio vai ser forte, porque Deus quer falar muito forte conosco, amém? Glória a Deus. E essa campanha, em qual Deus fala conosco, derrubando gigantes. Aleluia! Derrubando gigantes. Lembra? Derrubando gigantes. É muito forte. Amém? Da gente parar, a gente começar a analisar de como foi a queda daquele gigante, o Golias, a gente vai ver que é algo sobrenatural. Quando o exército israelita olhava para aquele gigante, diz que não tinha um que não ficava atemorizado, diz que não existia um que não ficava com medo dele. Aí Deus levanta Davi, que naquela época não era nem rei, era simplesmente Davi, um homem de pequena estatura, ao qual Deus libertou toda Israel. Então, da mesma maneira, Deus quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Deus quer nos levantar, nos capacitar, nos fortalecer, derramar do seu poder, derramar da sua unção, para que a gente venha caminhar nessa vida, olhando para Ele, para que a gente possa realmente viver aquilo que Ele tem para nós. Amém? Amém. E eu sei que o que Deus tem para nós é o melhor. Amém? Então abra suas Bíblias aí no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Amém? Não fique disperso nessa noite, vamos estar juntos, lendo essa palavra, meditando nela. O livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Amém? No final dessa mensagem, no final desses versículos, no qual nós estaremos lendo mais para frente mais alguns, os irmãos vão entender aquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Amém. O poder de uma palavra, o poder de uma oração de um homem que vive o sobrenatural de Deus é algo inefável. Amém? A palavra de Deus diz assim no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali se sustentam. Foi, pois, conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. Versículo de número 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido
chuva naquela terra. Feche seus olhos nessa noite. Isso. Vamos nos conectar com Deus nessa noite. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha te visitar nessa noite. Peça para que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos espirituais, para que você possa contemplar, para que você possa ir receber de Deus nessa noite, para que você venha nessa noite sair daqui renovado, restaurado e cheio dessa unção, cheio desse poder. Espírito maligno das trevas, pelo poder, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, eu venho te repreender nessa noite, eu venho amarrar as tuas forças, eu venho neutralizar as tuas forças, e venho pedir agora, Senhor, que tu envia anjos poderosos, esteja aqui acampado no nosso redor, moradas de fogo, Deus, esteja cercando esse lugar nessa noite. E a partir deste momento, ó Deus, este lugar seja uma porta dimensional, onde os seus anjos, ó Deus, tenham livre acesso nesse lugar, para que tu venhas, ó Deus, fazer conforme tu queres, conforme o teu mover, conforme a tua vontade. Pai, nós repreendemos todo espírito maligno das trevas que queira, Senhor, que queira, Senhor, agora trazer dispersamento, que queira trazer, Senhor, agora, Deus, uma palavra maldita. Pai, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e anulamos toda a seta do maligno. Nós repreendemos, ó Pai, toda a ave de rapina que venha querer roubar, Senhor, a palavra, que nessa noite vai ser enxertada no teu povo. Pai, que nós possamos ser não somente ouvintes, mas que nós possamos também ser praticantes da tua palavra, conforme o Senhor agora tu disse, ó Deus, na tua palavra. Nós oramos nessa noite e determinamos, ó Deus, toda sorte de bênçãos celestiais sobre a tua igreja. Amém? Nós vemos aqui nessa palavra, onde Elias, o profeta, havia orado, pedindo para que Deus viesse encerrar os céus naquela época, onde ele orou a Deus e pediu para que o céu não viesse dar chuvas naquela época. Por que que Elias, naquela época, orou e impediu que Deus mandasse chuva naquele lugar? Qual foi o propósito de Elias para com isso? Ele orou e ficou 3 anos sem chover na terra. Amém? Naquela época, o povo israelita, o povo de Deus, havia se dispersado, havia se inclinado a outros deuses, havia se inclinado a outros ídolos que não eram de Deus. A maldição havia começado a se assolar a terra, havia-se então a necessidade de uma intervenção. Pois todas as vezes que nós começamos a caminhar com Deus, quando nós então desviamos do propósito e do caminho pelo qual Deus tem nos determinado, Deus então levanta um profeta, Deus então levanta uma pessoa para que diga para você que você está errado. Aleluia. Que você está indo pelo caminho errado. Glória. E dessa mesma maneira, Deus levantou então o profeta Elias e começou então a mostrar para aquele povo entender que sem Deus não somos nada. E sem Deus nós então começamos a adquirir maldições para a nossa vida. E foi dessa maneira que Elias achou de mostrar para aquele povo, que para aquele povo entender que sem Deus aquele povo não era nada. E Elias orou. E o céu encerrou a chuva durante 3 longos anos. 3 longos anos não choveu naquela terra. E o que acontece quando não há chuva na terra? Não existe plantação, não existe comida, não existe alimento. Não é isso? A maldição vem sobre a casa. Não é isso? Aonde Deus não manda chuva, a maldição vem. Mas Deus queria amaldiçoar, queria fazer isso para aquele povo? Não. A vontade de Deus é abençoar o seu povo. Mas quando o povo dele começa a se desviar, começa a se inclinar a outros deuses, a maldição vem e alcança aquele povo. Isso. Amém? Aleluia. Glorificado, exaltado és o nome santo do Senhor. Tremendo. E o mais importante disso tudo, o que Deus quer mostrar para você é que mesmo com aquela sequidão, mesmo com aquele tempo de escassez, Deus não ficou sem olhar para os seus servos. Amém?
3 anos de chuva, 3 anos sem chuva, 3 anos de deserto. Imagina, não existia nada, você olhava ao redor e só seca. Seca, não havia água para beber, não havia alimento para se comer. Mas o povo de Deus, Deus cuida. O povo de Deus, Deus cuida. Amém? Diz a palavra de Deus, olha aqui o que ele fala. Elias, olha lá. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te lá. Deus então guiou Elias. Eu quero dizer para você que quando você está atravessando um deserto, você tem que escutar a voz de Deus para que Ele te conduza para onde quer que você vá. Às vezes nós estamos passando por um deserto ali, naquela época era um deserto mesmo, era de fome. Mas a nossa vida hoje, às vezes nós passamos um deserto, e esse deserto é uma enfermidade, às vezes esse deserto na nossa vida é a falta de um emprego, ou é a falta de alimento na nossa casa, a falta de alguma coisa. Alguma dificuldade que você está passando, encare isso como um deserto. Naquela época, Elias também passou a dificuldade no deserto. Amém? Mas eu quero dizer para você que Deus cuida dos seus. Deus enviou os corvos para alimentar Elias. Isso é normal? É normal, meus queridos? Diz a palavra de Deus que os corvos levavam pão pela manhã e carne. E ao amanhecer levava pão e levava carne. Se você quer o melhor dessa terra, se você quer viver o sobrenatural, você tem que andar com Deus. Aleluia. Não existe outro caminho, o caminho é Deus. E se você está passando no deserto, saiba que Deus vai te sustentar no deserto. Aleluia. É no deserto que você vai ver os milagres. É no deserto que você vai ver o sobrenatural de Deus. Porque quando está tudo bem, quando está tudo natural, você não quer saber de Deus. Ninguém quer saber de Deus. Quando as coisas estão muito certinhas demais, está tudo bom, dinheirinho no bolso, não é? Quando eu lá no cartãozinho de talãozinho de cheque, está tudo maravilha, ninguém quer saber de Deus. Isso é verdade, meus queridos, porque a natureza humana é assim. Mas eu quero dizer para vocês que quando a pessoa se apega a essas coisas, ela vai para o deserto, porque Deus quer tratar com ela. Aleluia. E coloca no deserto. Aí você vai ter que procurar Deus. E você vai ter que ouvir a voz de Deus. Elias então escutou a palavra do Senhor e Deus direcionou ele: você vai para tal lugar. E Elias foi, ele ouviu a palavra de Deus. E ele foi para onde Deus mandou. E diz a palavra de Deus que lá ele foi sustentado pelos corvos. Diz a palavra de Deus aqui no versículo de número 15, versículo de número 13. Amém? Vamos lá para o 13. 13 não, né? 17, 8, né? 8. Tá lá. Vamos dar sequência. Eu parei no 7, né? 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta. Amém? E aí? Diz que a palavra de Deus que aonde ele estava, a seca também chegou lá. A água do aquele ribeiro de onde ele estava bebendo secou. Aí ele diz que a palavra de Deus diz assim que diz que veio a palavra de Deus novamente para Elias e guiou ele para Serepta. Amém? Deus está guiando Elias? Não está guiando ele está no deserto, está passando, está na fome, está na luta. Deus sustentando o povo dele, Deus sustentando ele. Quem quer ser sustentado por Deus aqui? Amém. Quem quer ser guiado por Deus aqui? Então você tem que escutar a voz de Deus. Tem que escutar a voz de Deus. Você tem que aprender a escutar a voz de Deus. Porque às vezes a sua carne, o seu eu, está falando assim: eu quero ir para cá. Mas Deus está te falando assim: você tem que ir para lá. Não é para cá que eu quero que você vai. Você pode até ir, porque você tem o livre-arbítrio de ir. Mas a hora que você for para lá, o deserto vai te alcançar. Aí a fome vai chegar. Aí a maldição vai te encontrar. Por quê? Porque você está indo
longe ao alcance. Você está parecendo o Jonas. Deus está mandando o Jonas para cá, então Jonas vai para lá. Nínive vai para cá e Jonas vai para outro caminho. Aí vem a baleia e te caga. Você fica lá dentro da baleia. Aí você diz a palavra de Deus que Jonas comparou o lugar que ele estava como um inferno. Você tem uma noção? Será que era bom? Mas você pode estar dentro da barriga da baleia. E se você clamar, Deus vai te escutar, amém? Aleluia. Deus vai te escutar. Diz a palavra de Deus que mais uma vez, então Deus fala com Elias e manda Elias ir para Serepta. Amém? E Elias vai para Serepta. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu, olha só, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentará. Deus cuida? Amém. Deus cuida ou não cuida? Cuida. Deus aqui mandou essa viúva, e essa viúva nem conhecia Elias. Vocês sabiam disso? Deus vai levantar pessoas que você nem conhece para te ajudar. Estou passando uma dificuldade, mas se você estiver com Deus, Deus vai levantar os céus e a terra para te abençoar. Aleluia. Essa que é a verdade. O Glória. segredo é você andar com Deus. Você andando com Deus vai fazer a diferença monstruosa na sua vida. Amém? É que nem aconteceu comigo nesse fim de ano, nesse começo de ano, né? A palavra de Deus diz assim, que as bênçãos se alcançarão, não é isso? Deus levantou um amigo meu que fazia tempo que eu não via ele, e traz esse amigo aqui, não foi? Ali. Me trouxe essa moto e me trouxe um dinheiro para que eu fosse muito abençoado. Eu fui atrás? Mas Deus sabe aquilo que você precisa. Amém. Basta que você ande nos caminhos que Ele te ordenar. Você tem que ser guiado por Deus. Amém? Que eu não fui atrás, fui? Não fui atrás, galera? Atrás de moto, atrás de bênção. Fui? Não fui. Amém. Mas a palavra de Deus diz que as bênçãos te alcançarão. Não alcança, Vera? Não alcança, Vera? Alcança, Nenê? Alcança, baixinho? Então não só eu aqui que estou falando, né? Verdade? Aleluia. Olha só, vamos concluir essa palavra. Então levantou-se e foi a Serepta, e chegando lá à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Olha só, uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela chamou, ele disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água, para que beba. E indo ele a buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Olha só, versículo de número 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, Aleluia. até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a grande diferença para nossas vidas, é ser obediente e ser obediente à palavra do Senhor. Aquela mulher sabia que estava numa situação muito difícil, ela sabia que ela ia morrer. Mas a gente tem que reconhecer quando Deus fala conosco. Nós temos que entender quando é Deus que está falando conosco. Aquela mulher viu e ela sentiu que Elias era o próprio Deus, que era enviado por Deus.
E ela deu ouvido ao que aquele homem havia lhe falado. E o resultado da obediência é viver no sobrenatural de Deus. Aleluia. É essa a diferença, é ser obediente à palavra de Deus, é caminhar naquilo que Deus nos orienta. Aleluia. Aí então Deus vai rasgar os céus e não tem jeito. Assim, eu tenho que abençoar aquela mulher, eu tenho que abençoar aquele meu filho, porque ele é obediente, porque ele escuta a minha palavra, ele anda nos meus princípios, então não tem maneira, não tem como. Eu vou abençoar ele de qualquer maneira. Aleluia. Eu vou abençoar, eu vou levantar de lá, eu vou abrir portas onde precisam ser abertas, mas o meu filho vai ser abençoado. Aleluia. E é assim que eu digo, e é assim que eu vejo, e é assim que eu ando no sobrenatural de Deus. É Deus agindo onde você menos espera. Glória. Deus vai tocar, meus irmãos, é no sobrenatural. Deus pegou aquele pouquinho de óleo, aquele pouquinho de farinha, e fez durar meses e meses e meses e meses. Isso é sobrenatural ou não é sobrenatural? Pastor, mais de 3 anos. Mais de 3 anos aquela mulher comeu da farinha e do azeite. Por quê? Porque ela deu ouvido à voz do Senhor. Aleluia. Essa que é a diferente. É você ouvir a voz do Senhor e caminhar junto com a voz do Senhor. Não tem segredo. Não existe aquilo que... Não, meus irmãos, não existe segredo. É tão simples o negócio que as pessoas complicam tanto. Não é verdade? Complicam tantas coisas e não tem complicação nenhuma. É você ouvir a voz do Senhor e é você caminhar com Ele, amém? E aquelas pequenas coisas faz completamente a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? No versículo de número 8, abre suas Bíblias aí, 8, Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Você vai entender que é Deus que conduz para o deserto, mas é Deus também que sustenta o homem no deserto. Olha só. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Amém? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Aleluia. Olha só. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou. Então quem é que permite todas as coisas? Deus. Mas também é quem é que sustenta todas as coisas? Deus. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Vai que nós começarmos a entender isso, nós vamos querer ficar muito mais amigos de Deus. Muito mais perto de Deus, porque todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Nas mãos de Deus. Tudo, tudo, tudo. Amém? Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Abre suas Bíblias aí no livro de São Lucas, capítulo de número 5, 1. São Lucas 5, 1. Glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Olha só. Como que é maravilhoso a gente obedecer a palavra do Senhor. Vocês acharam? Livro de São Lucas, capítulo de número 5, versículo número 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra do Senhor, estava junto dele no lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão.
E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Amém? Amém. Mestre, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aquele homem pescou a noite inteira e não pegou nada. Ficou a noite inteira lá passeando com o barco para lá e para cá e nada de peixe. Nada. Eu estou trabalhando o mês inteiro e não vejo sinal, eu não vejo nada. Mas Deus manda falar assim para mim: eu lanço isso, eu lanço aquilo, eu lanço semente, eu lanço não sei o que, e não vejo nada. Não vejo nada. Aí Deus entra na história. Aleluia. Aí Deus entra na história. Aí Deus fala assim: Simão, lance a rede para o outro lado. Aí Simão: mas Deus, mas Senhor, eu fiquei a noite inteira desesperado e não peguei nada. E ele falou assim: mas sobre a tua palavra, Senhor, se tu está mandando, eu vou fazer. Aleluia. Se o Senhor está falando, eu vou fazer. Se o Senhor está falando que eu tenho que jejuar, eu vou jejuar. Se o Senhor está falando que eu tenho que orar para minha vitória, então eu vou orar. Se o Senhor está falando que eu tenho que tirar isso da minha vida, que isso impede da minha vida, da minha bênção chegar, então eu vou tirar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O segredo é você ouvir a voz do Senhor. Você ser obediente à voz do Senhor. Isso faz com que você ande no sobrenatural de Deus. O resultado daquela pesca foi foram tantos peixes, que precisou vir de outro barco. Diz a palavra de Deus que precisou vir de outro barco para recolher os peixes, porque aquele homem foi obediente à voz do Senhor. Aleluia. Ele escutou a voz de Deus e Deus falou para ele: lance a rede. Deus está falando para você nessa noite: escute a minha voz e obedeça aquilo que eu te falo. Obedeça a minha voz. O que Deus tem falado contigo? O que é que tem te impedido você de receber o sobrenatural de Deus? O que está te impedindo você de se aproximar a Deus? Eu quero dizer para você, meus queridos, que você sem Deus não é nada. Eu posso te confirmar que o ser humano sem Deus é nada. É nada. Nós sem Deus, nós ia ficar pescando a noite inteira, não ia virar nada. Aqueles 2 homens pescaram a noite inteira, não receberam nada, não colheram nada. Mas quando Deus entra e você obedece, o sobrenatural de Deus vem sobre a sua vida. Não tem como você não ser abençoado, porque é a palavra de Deus. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 2 diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus está te dizendo assim: se está escrito na minha palavra, filho meu, eu vou cumprir. Se está falando que eu curo, eu vou curar. Se está falando na palavra dele, que ele vai te abençoar, então ele vai te abençoar. Se está falando que as bênçãos dele vai te alcançar, as bênçãos vai te alcançar, sim. Nós temos que parar de ficar olhando a situação com os nossos olhos carnais. Nós temos a mania de olhar nossa situação que nós estamos vivendo com os nossos olhos carnais. Se aquela mulher, se aquela viúva fosse olhar a situação dela com os olhos carnais, ela não tinha feito o bolo para aquele profeta. Não, ele olhou e falou assim: não, eu creio no sobrenatural, Deus vai fazer o sobrenatural. E quando aquela mulher abriu o sobrenatural, o que aconteceu? 3 anos sustentado pelo azeite e pela farinha. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Abre suas Bíblias comigo mais um pouquinho, lá no livro de São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Amém? Já estou caminhando para o relento do final dessa mensagem, dessa noite. Logo nós vamos ver aí o galão